nessa próxima semana vai ser o 5º dia útil de maio, um dia muito esperado, não é verdade? Quem gosta do 5º dia útil aí? Aleluia, dá glória a Deus aí. Mas eu já tenho pregado a vocês então há praticamente 5 meses. Com qual objetivo, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Hã? Fala alto, não estou escutando. Isso, exatamente. Incentivar você a assumir um compromisso pessoal, a expandir o seu compromisso pessoal com o ID. Amém? Por que isso é importante, meus irmãos? Por que isso é importante? Né? Porque nós só fazemos, de fato, parte da igreja do Senhor Jesus Cristo quando assumimos um compromisso com o ID, né? Os 2 grandes compromissos que devem basilar a nossa vida espiritual é o grande compromisso com o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e o nosso grande compromisso com a grande comissão, né? O Senhor nos comissionou, não é verdade? Então, se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, nós estamos nesse caminho, amém? Quem está seguindo no caminho dos mandamentos aí? Nós começamos pelo menor e vamos até o maior, amém? Aleluia. E temos então que também andar nesse caminho da grande comissão. E o nosso objetivo é, né, cada vez assim como o nosso objetivo espiritual deve ser cada vez mais amar a Deus, até que possamos amá-lo acima de todas as coisas. O nosso objetivo ministerial, ministério significa servir, né? Nosso objetivo como servos deve ser cada vez estarmos mais dedicados à grande comissão, até que a gente, né, cumpra a missão que o Senhor nos deu para cumprir nesta terra, amém? Até que você também encontre a sua vocação no Senhor, né? E isso, resumidamente, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E tem uma promessa interessante, maravilhosa, né, que o Senhor nos dá para nos incentivar a seguir esse caminho, né? Que a gente tem que passar pela porta estreita e avançar por esse caminho que é difícil. Que recompensa é essa? Hã? Também. O que ele diz? Qual é a recompensa de a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Todas as coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, quem de fato decide colocar o reino de Deus em primeiro lugar, decide, porque confia em Deus, que Ele é o Jeová Jiré, fala assim, Jiré, né? O Deus da provisão. E se a gente fizer a vontade dEle, Ele vai nos acrescentar todas aquelas coisas que antes era a razão da nossa vida, aquelas coisas que antes era a razão do nosso esforço, aquelas coisas que antes era a razão da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso anseio, da nossa preocupação, da nossa ansiedade, ou não é verdade? Até das nossas brigas, das nossas divisões, sim ou não? Né? A Bíblia fala assim, pergunta de onde vêm as lutas entre vocês, não é? É porque nós queremos coisas que não recebemos de Deus, estamos até dispostos a matar para consegui-las, a Bíblia diz isso, ou não é verdade? E tudo isso vem, né, de um coração que não confia em Deus, né? Até a Adri falou hoje aqui, quando ela ministrou sobre dízimo e oferta, que muitas pessoas não dizimam e ofertam porque tem medo que vai faltar, não é verdade? Né? Aí ficam retendo o dízimo e aquela coisa toda, né? Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, e só colocamos o reino de Deus em primeiro lugar quando temos esse foco, nós de fato queremos amar a Deus com todas as coisas, e de fato queremos ter um grande compromisso com a grande comissão, então nós começamos a caminhar, de fato, com vistas no reino de Deus, e Ele então vai nos acrescentando aquilo que nós tanto precisamos e que Ele sabe, que Ele diz para a gente não se preocupar, né? Ele diz que os pássaros não são tão importantes como nós, e Deus provê para eles, né? A Bíblia diz que os lírios não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como Deus veste os lírios do campo, não é verdade? Então, irmãos, esse é o meu objetivo com você, não é?
não é somente fazer de você um trabalhador para que a igreja cresça, eu fique feliz e moro numa mansão. Não, é para que você de fato possa viver o que Deus tem para você. Amém? Não é? Você viver o plano que Deus tem para você. E sem isso, você não vai viver. Amém? Ah, pastor, mas tem igreja que fala diferente. Pois é, meu irmão. Mas que você não tem que se apegar ao que igrejas falam. Você tem que se apegar ao que a Bíblia diz. Amém? Que o que vale é o que a Bíblia diz. Não é? Porque, irmão, o esboço a gente faz num papel. Fala assim, papel. Você conhece o ditado que papel aceita tudo? Sim ou não? Papel aceita tudo. Não é? Cada pastor faz o esboço segundo a sua criatividade e a sua fé. Mas o que vale é o que está escrito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. E eu quero ministrar para vocês hoje, para te ajudar a você então expandir o seu compromisso com o ID, com a grande comissão. Eu dei um tempo a essa mensagem e o tema dela é uma pergunta. A pergunta é: quem você quer ser? Quem você quer ser? Hoje o Senhor ele está perguntando isso para você. Você tem que se avaliar, não é? Quem você quer ser? Porque tudo que fazemos, né, nós fazemos em prol do futuro, sim ou não? Só um endividado que vive no passado, não é verdade? Por isso que não é bom ter dívida, né? A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que o ouro. Uma pessoa endividada, ela está sempre pensando onde? A pessoa comprou uma coisa há 3 anos atrás e ainda está pagando. Pensa, né? Isso é um problema. Então, em geral, tudo que nós fazemos hoje deve ser para o futuro, não é? Mas, geralmente, nós pensamos em aquilo que nós queremos ter no futuro, né? Porque nós somos uma sociedade muito materialista, né? Nós queremos ter coisas, né? A casa que eu quero ter, o carro que eu quero ter, o saldo na conta que eu quero ter. Esse dia eu estava vendo um negócio, o cara falou assim, cara, coisa boa é olhar para o saldo da conta e parecer o número do CPF. Maravilha. Eu até fui ver quantos números tem o CPF para ver quantos milhões dava. Rapaz, é boa ideia, né, cara? O cara tem um saldo assim na conta que parece o número do CPF da gente, entendeu? Né? Deve ser legal mesmo, né? Meu Deus do céu. Mil ao contrário. Só a parte do mil ao contrário. Pois é. Está enrolado, né? Mas a grande questão é que o Senhor, Ele quer que sejamos uma árvore que dá fruto, amém? Sim ou não? Então, para que a nossa vida tenha o resultado que Deus quer que a gente tenha, nós temos que focar em ser a árvore que Deus quer que sejamos, amém? Não é? Por isso que a pergunta aqui não é quem você quer ser, não é? Vamos fazer um confronto aqui hoje entre o que a Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos, não é? E aquilo que talvez aí no seu coração, né, você quer ser. Mas talvez, como eu falei, você não quer ser nada, você não pensa em ser, você só pensa em ter. Então é bom você já começar a pensar quem você quer ser quando crescer mais. Nós estamos crescendo em Cristo, amém? Estamos caminhando para atingir a estatura espiritual do varão perfeito, amém? Então, o que você quer ser, quem você quer ser, né, à medida que você vai crescendo. Vamos lá então. Lá em Romanos 12, no versículo 1, vou ler na NTLH. Romanos 12, 1, na NTLH, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém? Irmãos, Jesus, ele procura pessoas que estejam dispostas a se tornar a pessoa, um tipo específico de pessoa, com a qual o Senhor quer estabelecer um relacionamento de amizade e de intimidade.
O Senhor, Ele quer isso, Ele procura esse tipo de gente, não é? Esse é um dos motivos que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque nem todos que são chamados e que atendem o chamado, você atendeu o chamado para entregar sua vida para Jesus, por isso que você está aqui hoje, amém? Não é? Mas o Senhor, com cada uma dessas pessoas, Ele quer fazer grandes coisas na vida delas, e também grandes coisas através da vida delas, amém? Ele quer fazer com todas as pessoas, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. É ou não é verdade? Não é? Mas nem todos têm o desejo de se tornar esse tipo de pessoa com a qual o Senhor deseja estabelecer um relacionamento de amizade e um relacionamento de intimidade. Não é? Eu vou ser sincero para vocês. Eu estou falando por mim agora. Você sabia que eu gostaria de ser amigo de todos vocês? Você sabia? Mas você sabia que isso não vai acontecer? Não vai. Eu não vou ser amigo de todos vocês. Porque muitos de vocês nunca vão dedicar um tempo da sua vida para ir na minha casa tomar café comigo. Sabia disso? Vocês não vão. Muitos de vocês não vão fazer isso. Entendeu? Muitos de vocês, em vez de dar tempo para mim, vocês vão preferir ficar em casa vendo Netflix, Prime Video, Disney Play, TikTok, Facebook, videogame, truco, para chamar os irmãos de ladrão ainda. Vai, ladrão, vai, ladrão. 6. Olha só que terrível, né? Não, pastor, é pecado jogar truco? Não, se não jogar dinheiro, está valendo, amém? Né? Porque a ganância, ela é pecado, tá bom? Né? Então, está valendo. Eu só não jogo porque eu não sei jogar, entendeu? Eu tenho uma deficiência muito grande para algumas coisas. E uma delas é jogar carta. Rapaz, não consigo entender aquele negócio, meu irmão. Entendeu? Não consegue? Eu me acho tão inteligente quando eu estou, por exemplo, estudando a Bíblia, quando eu estou lendo um livro assim que fala sobre ciência, sobre economia, sobre política, eu consigo entender as coisas, mas eu vejo aquelas cartas assim, me dá um baralho na minha mente, meu irmão. Entendeu? Eu me sinto assim um peixe fora d'água. É pura incapacidade mesmo, sinceramente, não é? Então, embora eu gostaria, né? Ah, mas é que o senhor não tem tempo. Claro que eu tenho tempo. Se você insistir, eu vou ter um tempo para você. Tenho certeza absoluta disso. Você está me entendendo? Não é? Mas a maioria de vocês não vai querer ser meu amigo. Não é? A maioria de vocês vai acabar me chamando só quando tiver um BO para resolver. E eu não sou triste com isso, porque eu sei que a vida é assim. Não é? Por que a vida é assim comigo? Porque se é com Deus, você acha que não vai ser assim comigo, gente? Se as pessoas fazem isso com o Senhor, quem sou eu na fila do pão para achar que vai ser diferente comigo? Não é? Mas o que me alegra também é que, assim como alguns, né, acabam decidindo se tornar esse tipo de pessoa, né, com a qual o Senhor quer estabelecer um relacionamento de amizade e intimidade, também vão haver pessoas que vão estar dispostas a abrir mão de coisas da sua vida, não é? Para também se tornarem pessoas que serão minhas amigas, pessoas que terão um relacionamento de intimidade comigo, não é? Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de mim aqui só para te dar um exemplo. Você está me entendendo? Até porque eu acho que, assim, de certa forma, é mais fácil você ser amigo de Deus do que meu amigo. Sabe por quê? Porque às vezes você não precisa nem sair da sua casa para ter um relacionamento com Deus. Não precisa pegar um Uber, não precisa gastar uma passagem, não é? Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é que o Senhor é muito mais exigente do que eu. Essa é uma grande realidade. Não é? Para você ser meu amigo, não precisa entrar pela porta estreita e nem andar pelo caminho difícil. Você só tem que pegar seu carro, um ônibus ou um Uber e ir até a Libra Santana Nunes, 490 fundos, de preferência marque antes, pode ser que eu não esteja em casa,
não é? E você tem acesso à minha presença, não é? Mas, então o Senhor, Ele busca um tipo de pessoa, um tipo determinado de pessoa, que esteja disposto a se tornar ao longo de um processo, nesse tipo de pessoa que o Senhor quer realmente estabelecer um relacionamento de amizade, de intimidade, de pessoas que Ele vai revelar para elas coisas profundas, né? Pessoas que Ele vai revelar os mistérios dEle, né? Pessoas que Ele vai confiar determinados discernimentos, encargos, trabalhos, não é? Então, pessoas que vão ser, além de serem chamadas, vão ser escolhidas para as coisas grandes, não é? Entenda, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas há pessoas que fazem acepção com relação a Deus, porque tem umas que dão mais valor para Deus e outras menos valor para Deus. Umas se dedicam mais a Deus e outras. Então não é Deus que faz a acepção de pessoas, são as pessoas que fazem a acepção de Deus, não é? Porque umas se relacionam com Ele de um jeito, outra de outro jeito. Amém? E que tipo de pessoa é essa? Já vamos entrar no fogo aqui já. Está lá em João 4, 23. Diz assim, eu vou ler na NVT agora, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, não é? Então, o Pai, Ele diz que não é toda adoração que Ele aceita, mas Ele aceita somente um tipo de adoração ou um modo de adoração, entendeu? E Ele está à procura de pessoas que consigam se relacionar com Ele desse jeito, se relacionar com Ele desse modo, amém? Porque, entenda uma coisa, a adoração não é diferente de uma expressão de adoração. Adoração para Deus é relacionamento, amém? Né? Imagina assim, quem é, só o homem casado levanta a mão aí, só vale casado agora, bem alto. Imagina que você fique louco, tipo assim, ó, sem noção, e você vai dar um rolê com uma prostituta. Chegou a doer na alma, né? Não sei se mais do homem ou das mulheres, né? Ah, pastor, nem fala isso. Eu que falo para você, meu irmão, nem faça isso, por favor, né? E ela olha para você assim, depois que você pagou a grana, olha para você com aquele, né, olhar assim, cheio de coraçãozinho, e fala assim, eu te amo. O que você acharia? Rapaz, que mulherzinha safada, né? Entendeu? Não sei se ela é mais safada por ser prostituta, ou por dizer que ama. Eu acho que é por dizer que ama. Entendeu? Foi uma expressão de amor? Dizer eu te amo é uma expressão de amor? Mas a pessoa de quem vê aquela expressão, dá para receber, sim ou não? Então, Deus não procura expressão de adoração. Que expressão de adoração, meu irmão? Qualquer um pode dar, sim ou não? Ó, uma das grandes expressões de adoração que eu ouvi na Bíblia, não vem nem de um crente, nem de um servo de Deus, vem de um rei ímpio, que ele disse que não havia Deus, que nem o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, não é verdade? Sim ou não? Mas aquilo ali é a mesma coisa que eu te amo de uma prostituta, que eu te amo de um marido de aluguel, né? Não vale nada. Então, né, adoração é um padrão de relacionamento que embasa uma expressão, que da expressão faz sentido. É bom ouvir eu te amo de quem de fato nos ama. Agora, quem não nos ama, é bom ouvir eu te amo? Dá até raiva, não é verdade? Dá até raiva. Quem já sentiu raiva de alguém dizer eu te amo aí? Fala a verdade. Por que você sentiu raiva? Que é falso. É falso. Você sabia que Deus não tem problema com o pecado em si, mas Ele tem um problema
com a hipocrisia? Quem sabe disso? Cara, Deus tem problema com a hipocrisia, não é? E a hipocrisia se dá quando aquilo que nós falamos ou dizemos para Ele está distante daquilo que de fato nós fazemos ou estamos dispostos a fazer, não é? Eu vi uma pregação uma vez, um pastor disse, eu concordo com ele, que os momentos que os crentes mais mentem na vida é quando estão no culto cantando para o Senhor. Porque eles cantam de coisas que de fato não querem fazer, não vão fazer, não estão dispostos a fazer, inventa desculpa a fazer, mente para não fazer, meu Deus do céu, e fala cantando. Porque, eu não sei se você entende assim, quando eu estou cantando para o Senhor aqui, eu imagino uma serenata, o Senhor numa janela bem alta me olhando, eu cantando para Ele, né? Então, existe diferença entre a adoração e uma expressão de adoração. Amém? Aqui, esse texto que nós vemos aqui, onde o Senhor diz que o Pai está à procura de pessoas que adorem Ele desse modo, né? Ou seja, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, não é? Aqui ele está confrontando uma outra forma que não é a forma verdadeira de adorar a Deus. E Jesus, ele fala para a mulher samaritana que a forma que os judeus adoravam a Deus não era a forma verdadeira. E a forma também que os samaritanos adoravam a Deus, porque eles também adoravam, também não era a forma verdadeira. A única vantagem que os judeus tinham com relação aos samaritanos é que os judeus conheciam o Deus que eles adoravam melhor do que os samaritanos. Era a única vantagem. De fato, eles, porque, né, são detentores da revelação, e de fato, né, inicialmente eles eram detentores da revelação, a revelação de Deus era monopolizada, e Deus resolveu fazer isso, porque foi agradável ele naquele tempo, entendeu? Então, de fato, os judeus conheciam, de fato, a quem eles adoravam, mas eles não prestavam a verdadeira adoração, não é? Eles nem poderiam, em função da condição do pecado, né, o ser humano não podia, de fato, prestar a verdadeira adoração. Mas o Senhor, então, lhe disse que aquela adoração não é a verdadeira forma de adorar. Não é? E aquela forma que eles adoravam estava ligado a dois contextos, fala assim, dois contextos. Primeiro, a um lugar. Primeiro o quê? A um lugar. Entendeu? E segundo, a um ritual. Ó, o lugar dos judeus era onde? No templo, naquele caso, o templo que Herodes havia reconstruído, não é? E qual era o lugar dos samaritanos? Em cima de um monte, entendeu? E talvez você não esteja muito diferente, né? Talvez eu vou lá para adorar a Deus. Você precisa ir lá para adorar a Deus? Não interessa onde é esse lá. Você está me entendendo? Se você entende que você precisa estar aqui, porque tem gente que acredita que isso aqui é um altar, não é verdade? Sim ou não? Isso aqui é altar, meu irmão. O que é isso aqui? Nem concreto é, pior ainda é cimento com areia. Né? Isso aqui é um palco. Por isso que a gente tem que cuidar para não querer dar show aqui em cima. Né? Porque o ser humano sobe num palco e quer fazer o quê? Quer dar show, não é verdade? Tem uns que a pregação deles é um show, a canção que cantam aqui é um show, e não, a gente está aqui para, né, para servir o Senhor, amém? Então isso aqui não é um palco, isso aqui não é sagrado. Se você pisar aqui em pecado, não vai morrer, não vai virar pó, não vai cair um raio na sua cabeça. Você está me entendendo? É óbvio, né? Como nós consagramos este lugar para um lugar onde nós vamos reunir para prestar o nosso culto comunitário a Ele, é óbvio que a gente não vai deixar qualquer coisa ser feita aqui, não é verdade? Sim ou não? Porque nós consagramos a Ele, entendeu? Mas isso aqui, de fato, não tem assim, Deus não vai te ouvir mais se você vir aqui. Senhor, pastor, uma vez pediram para mim assim, pastor, eu queria fazer um jejum, 7 dias lá na igreja, trancar na igreja. Eu falei, por que na igreja?
Ah, não sei porque eu vou ter a impressão lá que Deus vai me ouvir melhor lá. Eu falei, não, filho. Não. Não é? Entendeu? Eu não tenho assim nada contra particularmente as pessoas ir orar no monte, né? A grande pergunta é por que no monte? Entendeu? Né? Porque você vê que nós trazemos essas crenças erradas, que um determinado lugar é melhor do que o outro. Então os judeus brigavam com os samaritanos, porque para os judeus o templo era o lugar certo, e para os samaritanos o monte era o lugar certo. E além do lugar, né, a adoração deles estava ligada a um ritual. Fala assim, ritual, não é? Então, né, a pessoa tinha que estabelecer um ritual específico para adorar a Deus, não é? No nosso caso aqui, né, a gente começa com uma oração, aí depois vem o louvor, aí depois vem dízimo e oferta, aí depois vem a palavra, aí depois vem o louvor. Mas imagina um dia, eu decido aqui, de última hora, mudar a ordem das coisas. Será que isso não vai te confundir? E você vai pensar, rapaz, o missionário está louco. A gente veio aqui para adorar, mas ele fez diferente. O que está acontecendo com ele? Será? E tem gente que não vai conseguir adorar porque o ritual mudou. Né? Então, né, se o seu estilo, se a sua adoração, né, está ligado, você vir aqui, está ligado a um ritual, ou você imita o ritual daqui na sua casa, eu quero falar para você que isso até é adoração, mas não é a verdadeira. E se não for a verdadeira, o Senhor não recebe, até porque você não tem se tornado um verdadeiro adorador. Amém? Então, o verdadeiro adorador é aquele que decide viver uma vida de adoração. Ah, outra coisa, né? Não são duas, são três na verdade, né? É o lugar, é o ritual e é o momento. É o momento, tipo, um tempo específico, né? Tipo assim, o judeu pode adorar qualquer hora que ele quiser? O samaritano também? Não, então tem um dia específico, uma hora específica. Se não for aquele momento, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, por que a gente celebra a ceia do Senhor uma vez por mês? E se eu quiser celebrar todo dia, posso ou não posso? Por que eu posso? Porque eu posso fazer isso todas as vezes que eu me reunir com outra pessoa, em memória do Senhor. Mas tem gente, meu irmão, que, rapaz, se comemorar ceia mais de uma vez, né? Eu fico imaginando quando a gente começou a celebrar a ceia na célula, o que não passou na mente criativa de algumas pessoas. Mas como assim, na célula? Não tem que ser na igreja? Que missionário deve estar louco. Deve ter tomado cachaça essa semana. Não é verdade? Né? Mas, então, né, lugar, ritual e momento, não é? E a verdadeira adoração, uma verdadeira adoração de liberdade, que não dependeria mais de um lugar, não está ligado a um ritual, e não precisa mais de um momento, sim ou não? Né? E isso era uma verdade tão grande, para os judeus, né? E real para eles, que agora não é para nós, graças a Deus, que Davi fala assim, uma coisa vou pedir, a buscarei. O que ele queria? Por quê? Porque era só lá que rolava a vibe, meu irmão. Em mais nenhum outro lugar. Você está me entendendo? Né? A gente até canta algo assim, que a gente até fala assim, ó. Como é que é? Eu não vou sair daqui. Como é que é? Como é que é? Canta aí.
Qualquer dia eu vou atender o pedido de vocês. Vou trancar as portas e vou dizer, acabou, galera. Só se os bombeiros vier. É claro que a gente não sabe que esse daqui, fala assim, ó, daqui. Esse daqui não é esse lugar. Esse daqui é essa condição de um relacionamento com Deus, amém? Sim ou não? Eu, sinceramente, eu gosto muito mais da minha casa do que daqui. Eu gosto daqui, mas eu gosto muito mais da minha casa do que daqui. Agora eu gosto muito mais da presença de Deus do que de qualquer outra coisa na face da terra. Amém? Dá glória a Deus aí. Então, irmãos, olha só, o verdadeiro adorador é aquele que decide viver uma vida de adoração. E em Romanos 12:1, a Bíblia nos mostra como sermos verdadeiros adoradores. Vou ler de novo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, fala assim, serviço, e agradável a Ele. O que é serviço? Fala assim, serviço é a ação de um servo. Serviço é a ação de um servo. E qual é a ação de um servo? Fazer o trabalho que o seu dono incumbiu ele de fazer. Então, o seu dono, né? Quem pertence ao Senhor aí? Você sabe que o Espírito Santo, ele vem morar em nós a partir de uma ordem específica, amém? Primeiro, ele habita em você como selo de propriedade. Fala assim, selo de propriedade. Ele vem te marcar como propriedade de Deus. Aí, a primeira pergunta, você se considera propriedade de Deus ou você ainda é dono do seu nariz? Está achando? Não, tem certeza, eu acho, tem horas que eu acho que eu sou, tem horas que eu tenho certeza que eu não sou. Pô, tem horas que eu até acho que eu sou, mas o difícil é obedecer, então, se eu não obedeço, entendeu? Né? Às vezes, quando a Lara está meio brava, assim, meio rebelde, e não quer obedecer, eu pergunto assim, ô guria, de quem tu é? De quem tu é? Ela já me olha assim, Lara, de quem tu é? Ela fala assim, sou do papai. Então faz o que eu estou mandando. Aí ela vai lá e faz. Entendeu? Tudo isso é didática, eu já faço tudo isso, eu faço exercícios com a minha filha, para que ela possa obedecer a Deus. Porque um dia, ela vai ter uma experiência com Deus, e Deus vai falar para ela assim, ó, tu é minha. E ela vai se lembrar desse diálogo que volta e meia eu tenho com ela. E ela vai se lembrar que ela tem que obedecer a Deus. Entendeu? Então, segundo, ele é a garantia da promessa. Ou seja, se a sua esperança é viver a promessa de Deus, rapaz, o Espírito Santo está em você. Essa é duas formas de você saber se o Espírito Santo mora em você. Você é dele? A sua grande esperança é viver as promessas dele? Aí ele está em você. Dá glória a Deus aí. Então, o que é adoração então? Olha só, adoração, primeiro, adoração e expressão de adoração são coisas distintas, já falei para vocês, Então, o que é o verdadeiro adorador? Vamos conceituar aí, anota aí, eu gostaria que você anotasse. O verdadeiro adorador é aquele que, com a motivação de agradar a Deus, está disposto a negar a si mesmo, para fazer o serviço que o Senhor quer que ele faça. Olha que interessante. O verdadeiro adorador é aquele que, com a motivação de agradar a Deus, está disposto a negar a si mesmo para fazer o serviço que o Senhor quer que ele faça. Então o Senhor tem um serviço para nós, amém? Ele tem um serviço para nós, não é? Na igreja, na eclésia, na família e no mundo, amém? Qual é o serviço que ele quer que a gente faça aqui na eclésia? Não é? Efésios 4:12, ele quer que a gente edifique o corpo de Cristo.
Qual é o serviço que Ele quer que a gente faça em casa? Que a gente tenha filhos que sejam dedicados a Ele. A gente vai morrer e vamos deixar a nossa futura geração como herança de quem? Do Senhor. Só que para isso tem um monte de coisa que fazer, né? Entendeu? E qual o serviço que Ele quer que a gente faça no mundo? Ele quer que a gente seja coluna e alicerce da verdade. Amém? Não é? Aleluia? Dá glória a Deus aí. Vocês estão ruins. Vou chamar o Júnior Trovão aqui, quero ver se vocês dão glória a Deus. Este serviço que a gente tem que fazer, seja ele na igreja, em casa ou na sociedade, né, tem como objetivo de reconciliar as pessoas com Deus, a fim de que elas também sejam dedicadas a Ele. Fala assim, adoradora gera adoradora. O que é adorador? É uma pessoa que é dedicada ao serviço dele, a fim de agradar a ele, amém? Não é? Então, adorador tem que gerar adorador, né? Nós temos o ministério da reconciliação, olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, na NVT eu vou ler, 2 Coríntios 5, 17 ao 21. Se alguém puder botar mais um cafezinho para mim aqui, tá bom. 2 Coríntios 5, 17 ao 21. Diz assim, ó: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Olha que interessante, esse texto aqui é um texto mais declarado pelos crentes, não é verdade? Né? Agora, a partir dali, ele diz como é que essa nova vida se manifesta. Então, agora você vai poder ver se o que há manifesto em ti é a nova vida ou ainda a velha vida. Beleza? Obrigado, Rude. A partir dos 8 diz assim, ó: tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Olha só. Então, se eu tenho nova vida, Ele me encarregou de reconciliar outros com Ele. Você sabe o que eu estou tentando fazer com você este ano? Reconciliar você com a grande comissão. Olha só, porque tem crente que não está reconciliado com a grande, que está de mal com a grande comissão, que tem restrições com a grande comissão, que não consegue assim, sabe, viver com a grande comissão. Imagine que a grande comissão fosse uma pessoa. Como é que está seu relacionamento com ela? Imagine que a grande comissão fosse uma pessoa. Como é que está seu relacionamento com ela? Tem pessoas que de fato não se relacionam com a grande comissão, ou se relacionam mal. E a gente tem que se relacionar com ela todos os dias. Amém? Não é porque o Senhor, não sei no seu caso, mas o Jesus é meu Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Dá glória a Deus aí, então. Então Ele quer que a gente reconcilie outros com Ele. Pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Olha só. Entendeu? Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Então Deus tem um apelo para com as pessoas que estão perdidas. Amém? E como é que esse apelo chega a outras pessoas? Está escrito. Entendeu? Né? O problema do crente não é espiritual, é português. Fala assim, português. Ele lê e não entende. Entendeu? Né? É o que saudoso Olavo de Carvalho diz que são os, analfabetos funcionais. Né? São pessoas que sabem ler, mas não entendem o que lê, e por isso não conseguem funcionar. Entendeu? Então, por nosso intermédio, amém?
20, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com, essa é a nossa grande mensagem, reconcilie-se com Deus, e essa mensagem não é só para os que estão perdidos, sem Jesus e sem salvação nesse mundo, mas é para a igreja. Irmãos, olha aqui, nós precisamos nos reconciliar com Ele, e nos reconciliamos com Ele andando com Ele, e só andamos com Ele fazendo o serviço que Ele nos deu para fazer, porque quem vai conversar com Deus e não quer trabalhar, Ele manda falar com quem? Com a formiga. Aí ele vê que uma pessoa que não trabalha nem com a formiga consegue conversar, ela vai entender que não vai conseguir conversar com Deus. Você está entendendo? Né? O apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar na igreja, não é nem para comer, meu irmão. Não é verdade? Sim ou não? Ele fala, rapaz, não quer trabalhar, então não come. Ele não está mandando fazer jejum. Né? Ele está dizendo que uma pessoa que não quer trabalhar, ela de fato não tem uma utilidade. Não participa. Eu já contei o testemunho que aconteceu comigo lá em Porto Alegre uma vez. Eu era pastor lá. Terminou o culto, Pablo. Uma senhora da igreja, de anos na igreja, né? Veio até mim e pediu uma oração no final do culto. Eu falei, irmão, o que você quer que eu ore? Ele falou assim, não, pastor, o diabo está me oprimindo. Eu falei, rapaz, o diabo oprime as pessoas, eu creio nisso, viu? Né? Mas o que o diabo, eu queria saber o que ele estava oprimindo. Não, pastor, o que está vindo na minha mente assim, ó, às vezes quando eu estou aqui na igreja, quando eu estou orando, quando estou lendo a Bíblia, vem assim na minha mente assim, ó, você é inútil. E quando ela começou a me falar, eu de todo o coração, que eu pensei assim, rapaz, esse só pode ser o diabo mesmo, né? Cara, com certeza é o diabo. E quando eu estava pensando assim que é o diabo, minha pergunta dentro de mim assim, ó, quem disse que é o diabo? Fala para ela que sou eu. Eu até parei assim, engoli seco. Senhor, Senhor, agora o que eu coloco o pé na jaca, chutar o pau, pá, fiquei preocupado. Como é que eu digo para a irmã que ela é inútil, que é o Senhor que está dizendo que ela é inútil? Se a irmã vai pensar que eu estou endemoniado, vai contar para todo mundo. Você sabe que escândalo, né? Rapaz, mas aí fiquei em silêncio assim, tipo assim, estado sem saber o que fazer, Senhor, tem certeza, inútil, eu estou dizendo para ela, eu estou oprimindo ela, e eu já fui oprimido pelo Espírito Santo. Alguém já teve essa experiência oprimido pelo Espírito Santo? Rapaz, é pior que o diabo, cara, porque não tem que, eu vou pedir para o meu pastor precisar do Espírito Santo de mim? Não tem como, eu vou pedir socorro para quem, meu irmão? Por isso que a Bíblia diz, sabe, você tem que ter medo de Deus, porque Ele é um fogo. Não tem que ter medo do homem que mata o corpo, mas o Espírito Santo que mata o espírito, que Deus que mata o espírito, não é verdade? Meu irmão, aí eu perguntei para ele assim, minha irmã, vem cá, mas o que a senhora está fazendo para Jesus? Ela falou assim, não, eu venho na igreja. Eu falei, irmão, mas isso não é servir Jesus. Olha, eu tenho convicção aqui que é o Espírito Santo que está incomodando a senhora, para a senhora sair dessa situação de inutilidade e começar a servir a Ele. Entendeu? Né? Fazer o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta séria para vocês agora. Você consegue ter fé suficiente para crer nisso ou você fica em conflito? Quem tem fé suficiente para crer nisso que eu estou dizendo? Amém? Então fé sem ação se puxa. Em nome de Jesus, amém? Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Gente, por que nós somos declarados justos? É para nós sermos aceitáveis a Deus, para poder servi-los, para poder servir a Ele. A grande questão de eu ser justificado pelo Senhor
é para que eu possa me relacionar com a presença dEle e não virar pó, como aconteceu com Uzá. Eu poder servir a Ele. Antes era só uma tribo específica que podia servir a Deus. Agora todos nós somos sacerdotes. E todos nós podemos servir a Deus. Então, se eu não sirvo a Deus, eu estou pegando a justificação e estou fazendo o que com ela? Estou inutilizando ela na minha vida. Porque eu não estou deixando com que ela cumpra o seu propósito. Amém? Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas se esforce. E é assim que, de fato, colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Mateus 6,33, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que a gente tanto deseja nos serão acrescentadas, né? Agora vem a pergunta que não quer calar, que se eu fosse você, eu ia estar perguntando. Porque eu sou uma pessoa assim, prática. Eu não gosto muito da teoria, eu gosto de saber o que eu tenho que fazer. Quem é assim que nem eu? Quem quer saber o que você tem que fazer aí? Porque isso aqui tem que virar ação, amém? Não é? Então, irmãos, como na prática, né, como então podemos ser verdadeiros adoradores na prática? Amém? Quem está interessado em saber? Então, vamos olhar o bico antes aqui, irmãos. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. É porque a gente, sabe, a teoria de servir, ela é simples. Mas a verdade, irmãos, é que muitas pessoas começam a servir a Deus ali no meio do caminho. Entendeu? E então elas se tornam indignas do Senhor, elas colocam a mão no arado e olham para trás. Então quero explicar algo muito relevante para vocês, a partir do discernimento do texto aqui de Efésios 5:21. Eu vou ler na NVT. Efésios 5:21. Está escrito assim, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Repita comigo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês: servir a Deus é uma decisão individual, amém? Amém? Por que eu digo que é individual? Porque servir a Deus não pode depender de outra pessoa, é algo particular seu, né? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de alianças. Façam alianças. Como que nós crescemos com Deus? Nós crescemos com Deus fazendo alianças com Ele, assumindo compromissos com Ele. Ele fez, tem pessoas que frequentam uma igreja, e a única aliança que elas têm com o Senhor é a aliança que Deus fez conosco, que é garantida pelo sangue dEle, que é a aliança que nos garante a salvação. Essa pessoa, a partir daí, ela, depois disso, ela nunca mais fez uma outra aliança com Deus, ou seja, ela não cresceu no compromisso dela com Deus. Você está me entendendo? Né? Então nós temos que fazer aliança com Deus. E uma vez eu fiz uma aliança com Deus, dentre as muitas que eu já fiz, e são essas alianças que tem, né, é através dessas alianças que o Senhor tem me levado ao crescimento, me levado a avançar na minha caminhada. E uma vez eu fiz uma aliança com Deus, e eu falei assim para Deus: Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor, e meu compromisso é: se o Senhor não me deixar faltar comida, roupa e um lugar para dormir, eu vou servir ao Senhor, custe o que custar. Nessa minha aliança, eu ia pedir 4 coisas, mas na hora de orar, Ele me repreendeu numa. Eu ia falar assim, roupa, comida, saúde e um lugar para dormir. Aí quando eu ia falar saúde, me veio na minha memória um monte de gente que não tinha saúde, que serviu a Deus. E eu pensei assim: rapaz, eu sou um bosta, né? Então eu tirei, para deixar de ser um bosta, eu tirei saúde, entendeu? E eu fiquei só com as 3. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor me der comida, porque não tem como servir o Senhor sem comer, porque eu vou morrer. Não tem como eu servir o Senhor pelado, porque eu vou escandalizar os irmãos, não sou índio. Mas foi por pouco tempo, né? E também, não tem como servir a Deus sem lugar para dormir, porque se eu não dormir eu vou ficar louco, né? Eu vou virar indigente. Você está entendendo? E eu fiz essa aliança com Ele. E você acredita que eu cheguei nessa situação?
cheguei, cara, cheguei. Não faltou comida, não faltou lugar, comida para comer, nem lugar para dormir. Sobrou angústia, tristeza, conflito, confusão, raiva, incompreensão, entendeu? E quando eu estava nesse momento terrível da minha vida, o Senhor me lembrou da minha aliança, e eu levantei, né, sacudi a poeira, dei a volta por cima, enxuguei as lágrimas e falei, eu vou continuar servindo o Senhor. E foi bem no meio desse conflito, depois que eu venci esse conflito, que ele mandou para Curitiba. Olha só que interessante isso, né? Eu estava orando a Deus no meio do conflito, para saber para onde que eu iria, depois que eu saí de Porto Alegre, e foi exatamente quando eu tomei uma posição, porque eu me lembrei dessa aliança, eu não podia voltar atrás nela, que Deus colocou no coração do meu pastor, meu pai na fé, e me mandar para cá, e cá eu estou. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, eu sou feliz em estar aqui, pelo menos. Glória a Deus. Então, uma decisão pessoal, amém? Né? Você tem que chegar em um momento da sua vida, você precisa buscar isso, onde você vai tomar essa decisão. Agora, outra coisa que eu quero te alertar com relação a servir a Deus, embora a decisão seja individual, o ato de servir é coletivo. Embora a decisão seja individual, o ato de servir é... Porque, entenda uma coisa, irmãos, Deus, Ele resolveu agir por meio de um corpo. Sim ou não? Ele decidiu agir por meio da igreja. Você está me entendendo? É claro que Deus não age só por meio da igreja. Nós vemos na Escritura Sagrada, Deus agia só por meio dos judeus. Como Deus também não age só por meio dele. Ele é Senhor do universo, Ele usa até os demônios, meu irmão. Essa é uma grande realidade. Mas essas pessoas não vão ter galardão, essas pessoas não vão ter salvação, essas pessoas não vão ter nada. Você está me entendendo? Porque elas nem sabem que Deus está usando elas. Entendeu? Mas, quando eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida e quero servi-lo, eu só posso servir Ele através da igreja. Aí vem o grande lugar da igreja na nossa vida. E muitas pessoas entram em conflito e se tornam desigrejados por causa disso. Porque elas não entendem que para cumprir um compromisso pessoal com Deus, que não tem nada a ver com quem me ganhou para Jesus, não tem absolutamente nada a ver com vocês, porque se não fosse vocês ia ser outro. Sim ou não? É verdade. Pastor, isso não é romântico, mas a vida não é romântica, filho. A vida é a vida, não é verdade? A vida é uma porta estreita e um caminho difícil. É óbvio que eu amo os irmãos, gosto de vocês, tenho alegria em ser pastor de vocês. Rapaz, eu pastorei vocês há 12 anos. Olha só. Olha, 12, 13. 6 anos pastoreando a igreja onde eu fui para Jesus em Porto Alegre. 13 anos aqui. Já vão para 19 anos que eu pastorei a igreja. E desses 19, 13 eu pastorei vocês. A ICB, Curitiba, de todo o meu coração, quero pastorear até Jesus voltar, ou eu morrer. Entendeu? Mas, e se vocês desviar tudo, eu vou parar de servir a Deus? E se vocês não me ajudar, eu vou parar de servir a Deus? Por quê? Porque isso foi uma decisão particular minha, vocês não têm absolutamente nada a ver com isso. Mas para que eu possa servir, eu preciso de vocês. Aí eu me lembro daquele louvor, lembra aquele louvor? Eu preciso de você, você de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Quem lembra? Quem lembra? Só os dinossauros de Cristo lembram, meu Deus do céu. Só os Tutankhamon Gospel. Mas vamos lá. Então a gente precisa dos outros. Por isso, para honrar a minha aliança com Cristo, eu preciso me sujeitar a outras pessoas que servem comigo, aqueles que estão acima, aqueles que estão abaixo, aqueles que estão do lado, porque eu preciso de vocês para servir
olha só, meu, Deus me deu o dom de ensinar. Eu vou ensinar quem? Então, e ovelha é gente. Não tem lógica eu ficar pregando para as paredes. Não é? Hoje até dá para pregar no YouTube. Mas não faz de mim um pastor de um rebanho, na verdade faz de mim um pregador. E além de mestre, eu sou um pastor, amém? Eu tenho que cuidar de gente, não é? Eu quero fazer seu casamento, eu quero apresentar seus filhos, quero batizar seus filhos, quero fazer o casamento de seus filhos, quero consagrar vocês ao ministério, quero consagrar seus filhos ao ministério. Na verdade, eu quero ver vocês crescer, eu quero me alegrar com a obra que Deus faz na vida de vocês, amém? Amém. Aleluia! Quem quer que essa obra seja feita e levanta a mão? Amém. Então facilita, meu filho, não dificulta a minha vida, facilita. O negócio já não é fácil, se dificulta ainda, facilita, amém? Vamos lá? Então, irmãos, por isso que eu tenho que sujeitar uns aos outros com temor, porque, olha só, não é fácil sujeitar a gente, porque a gente tem problema. Fala assim, a gente tem problema. Vamos falar sério, é fácil você sujeitar a mim, meu irmão? Não é. Não é. Porque para sujeitar a mim, você vai ter que negar você mesmo. É fácil eu me sujeitar a vocês e aos meus líderes? Não é. Mas a gente tem que sujeitar, por quê? Porque senão a gente começa a ter problemas de relacionamento. A gente começa a ter divisão no meio de nós. A gente começa a ficar chateado, triste, perturbado com os outros. Só que a gente precisa um do outro para servir. Olha só. Então, por temor a Cristo, o que é temor a Cristo? É odiar o mal. É odiar o quê? Então, é mais mal, gera mais mal eu ficar triste com aquilo que eu não gosto com Daniel, do que me sujeitar a ele. Mesmo com isso que ele não gosta, que ele tem, que eu não gosto, que eu não concordo. Entendeu? Você não mandou a gente concordar, ele mandou a gente se sujeitar. E sujeitar é se ajeitar, sabe? Sabe quando você tem que se ajeitar? Você já dormiu num lugar ruim assim, que você tem que... É mais ou menos isso, não é? Você está entendendo? Dá glória a Deus então aí. Então não podemos servir a Deus de forma individual ou independente, por isso Ele nos ordena sujeitar uns aos outros pelo temor que temos por Cristo. Amém? Então agora eu quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas. Quantas coisas? Anota aí. Então já que eu tenho, né, o que é adorar a Deus, né? É eu estar disposto a negar a mim mesmo, né? Eu estar disposto a negar a mim mesmo para fazer o serviço que Ele tem que fazer, que eu tenho que fazer para Ele, para agradar a Ele e ainda me sujeitar aos outros, por temor a Ele. Você está me entendendo? Porque... Isso, exatamente, o respeito à escolha de Deus. Eu tenho certeza que talvez se você, tipo assim, se colocasse assim, se colocasse assim na frente de vocês assim, você pode escolher que esse pastor ou esse pastor para ser seu pastor. Esse pastor tem esse currículo, esse jeito, assim. Talvez você escolhesse outro e não eu. É que você nunca pensou nisso, porque nunca foi te dar essa opção, mas talvez você escolhesse outro, não eu. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas a verdade é que foi Deus que escolheu, então você tem que fazer. Sujeita a isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se o Senhor chegasse para mim assim, César, eu vou te dar um povo para te cuidar, escolhe o povo que você quer cuidar. Você acha que eu escolhi você? Eu também acho que não. Só não vou dizer que tenho certeza por não te avacalhar, tá bom? Você não vai ficar triste comigo. Entendeu? Mas então, quando eu aceito você como o trabalho que Deus me deu, e quando eu não fico reclamando de você, mesmo quando você me dá trabalho, mesmo quando você não corresponde, mesmo quando você faz fofoca, mesmo quando você não é legal, não valoriza o que a gente faz, eu estou me sujeitando. É o Senhor que te escolheu para cá.
Eu não sei exatamente porque você está aqui, eu não fui na sua porta te chamar, alguém foi. Mas eu dei graças a Deus, você está aqui e continuo dando. Porque eu creio que você está aqui é uma escolha de Deus. E eu preciso me sujeitar a ela. Você está me entendendo? Né? E não precisa dizer assim, pastor, essa igreja, ai Deus, essa igreja não vai porque aquele povo, que aquelas pessoas, porque tem líder que fala assim. Tem ou não tem? Como tem liderado que fala assim, pastor, aquele pastor, aquele líder, aquele discipulador, aquele apacentador, não é verdade? Né? Fica reclamando. Isso é não sujeitar a escolha de Deus. Não é Deus nos escolheu. Quem crê que Deus nos escolheu para estar aqui? Então vamos aproveitar essa vida junto, amém? Vamos servir Ele com alegria. Vamos nos sujeitar uns aos outros pelo temor que nós temos a Ele. Vamos respeitar a escolha que Ele fez. Dá glória a Deus aí. Então, em função disso, primeira coisa, nós não podemos servir a Deus por nós mesmos. Amém? Então, servir a Deus não pode ser você estar motivado por você mesmo. Porque entenda uma coisa só, conforme a gente vai crescendo dentro da igreja, né, ou a gente vai ficando dentro da igreja, a gente vê que os líderes têm um reconhecimento. Tem ou não tem? Tem. Ser líder dá reconhecimento, ser líder nos dá privilégios. Eu tenho privilégios, por exemplo, esses privilégios geralmente são privilégios institucionais, porque nós somos duas igrejas, nós somos uma instituição e somos o corpo de Cristo, amém? Então, institucionalmente, entendeu? Eu tenho privilégios que você não tem, sim ou não? Se eu for nas igrejas, eu vou ter um lugar que você não vai poder sentar, vão me tratar com respeito, mas isso é institucional, amém? Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo, mas isso existe. Aí depois você começa a olhar, rapaz, é legal, eu queria tanto entrar no escritório para ver o que os pastores conversam, eu queria tanto estar lá, porque lá tipo assim, deve ser o santo dos santos, deve ter um candelabro, uma mesa com pão de proposição, até a arca deve estar lá, não é verdade? Não, é uma sala. É uma sala, é algo normal. E às vezes pior que o da casa da gente, né? Por isso que eu gosto mais da minha casa do que daqui. Amém? Então, aí a pessoa começa a achar essa honra legal. Ela quer pregar, ela se sente honrada. Não, eu estou aqui. Então, tem muita gente que acha que pregar aqui é uma honra, né? Um ato de servir. Isso aqui é um serviço que a gente faz para o Senhor, amém? É óbvio que o Senhor nos dá privilégios. Né? Então, a pessoa, ela pode ser levada a servir o Senhor por causa dela. É que nem ser jogador de futebol. Como eu queria ser jogador de futebol? Como eu queria ser jogador de futebol para as pessoas me verem fazendo um gol? Como eu queria ser bombeiro para as pessoas verem eu salvando as vidas? Como eu gostaria de ser um pregador para as pessoas verem pregando? Isso pode acontecer. E tem gente que fica chateado porque não tem oportunidade de pregar. Uma oportunidade para servir o Senhor não falta, viu? Mas que as pessoas querem fazer, às vezes, somente aquilo que elas aparecem, ou que elas querem. Se sentem bem fazendo, né? Mateus 16, do 24 ao 26, fala assim, eu vou ler na NVT. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria um homem em troca da sua vida? O único que tem poder de resgatar a gente é o Senhor, e Ele já fez isso, não vai fazer de novo. Entendeu? Então, se nós jogarmos fora aquilo que Ele resgatou, o que a gente tem para dar em troca dela agora? Nada. Entendeu? E aqui não está falando de pecado, está falando de pessoas que querem servir a Deus por elas mesmas, que querem a glória. Essas pessoas se assemelham a Satanás. Satanás servia a Deus e começou a querer a glória dele porque serviam a ele, porque servia a ele. E tem muitas pessoas que querem, não é? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Toda pessoa orgulhosa cai, e a vergonha dela
é infinitamente maior do que a glória que ela teve no ápice de toda a sua influência. É por isso que pastores caem. Olha o que a Bíblia diz sobre adultério, por exemplo. Adultério é um pecado que cai as pessoas que Deus detesta. E quantas pessoas, quantos líderes caem em adultério? Deus vai dando tempo para eles, né? Servir ao Senhor por eles mesmos, entendeu? Por Deus, não por eles mesmos. Eles não se arrependem, daqui a pouco Deus deixa eles cair em pecado só para mostrar, ó, viu? Está reprovado. Tem que recomeçar. Tem que fazer o quê? Recomeçar. Amém? Segunda coisa importante, se você quer ser um verdadeiro adorador, você tem que servir a Deus, amém? Não tem como adorar Ele sem servir a Ele, amém? Você tem que fazer o serviço. Serviço é o trabalho que um servo faz para agradar o seu Senhor, amém? Aleluia. Segunda coisa, não podemos servir a Deus pelos nossos líderes. Olha só que interessante. Nós não podemos servir a Deus por nós mesmos, por causa de nós mesmos, e nós não podemos servir a Deus por causa dos nossos líderes. 1 Coríntios 3, 1, 9, olha que interessante isso aqui. Presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção nisso. Isso é muito importante. Eu vou ler na NVT, 1 Coríntios 3, 1, 9, vou até molhar o bico porque isso é importante. Diz assim, ó, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Olha só, olha que tristeza isso, né? Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Então aqui o Senhor está dizendo que eles não eram espirituais, que eles eram carnais, ou ainda eles eram como recém-nascidos em Cristo, imaturos, crianças, entendeu? E agora ele vai começar a falar o porquê, a evidência, aquilo que saltou aos olhos de Paulo, que fez Paulo ter esse diagnóstico com relação a eles. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. E como que ele viu isso? Tem ciúme uns dos outros. Olha só, os crentes, e essa igreja aqui tinha tudo que é tipo de dom, não era verdade? Tinha manifestação dos novos dons do Espírito Santo, né? E os crentes acham que só a igreja de hoje tem problema, mas antigamente também tinha, né? Tem ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Rapaz, me dá um consolo quando eu escuto isso, sabia? Jesus, aleluia, não é só comigo. Acaso assim não mostram que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas deste mundo? Cara, olha complicado. Aí olha só, aí ele vai mostrar o que eles fazem, que comprova isso, que eles têm ciúmes, ficam brigando entre si, ficam rixinha um com o outro, entendeu? Né? Olha o que ele fala aqui, ó. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? O apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, é que lá na igreja de Coríntio, tinha gente que falava assim, ó, eu só vou servir Jesus se eu estiver na liderança de Paulo. E eu só falava assim, ó, eu só vou servir Jesus se eu estiver na liderança de Apolo. Olha, eu só vou ser apacentador se eu estiver na célula da Celina. Se eu estiver na célula do Yukio, eu não vou ser apacentador. Aí tu fala assim, eu só vou ser apacentador se eu estiver na célula da pastora Eliane. Se eu estiver na célula, de quem mais mesmo aí, do Fábio, eu não vou ser apacentador. Eu só vou liderar se eu for ovelha de tal pastor, se eu for ovelha do César, ou da Leia,
eu não vou liderar. Tem gente que fala assim. Entendeu? Ou seja, irmãos, o que essa pessoa está dizendo? Para servir a Cristo, eu exijo me sujeitar a um determinado tipo de pessoas. Eu não aceito me sujeitar àqueles que Deus escolheu. Eu vou dizer, Deus, eu até assisti o Senhor, mas se o Senhor... Na verdade, bem na verdade, o que essa pessoa está dizendo aqui? Ela não serve a Deus, ela serve a quem? Aos líderes. Gente, é muito comum, gente, olha aqui para mim, vocês têm que dar um basta nisso na vida de vocês, por favor. Vocês estão chateados com a liderança? Vocês podem fazer até dizimar, para de dizimar. Vocês estão felizes com a liderança? Vocês querem fazer tudo. Irmão, que bagunça é essa? Eu estou fazendo de vocês aqui servos meus ou servos do Senhor? Eu prego aqui para vocês me adorar? Eu prego aqui a minha infalibilidade? Eu prego aqui a minha autoridade? E eu digo para você que a sua bênção está na minha mão, por acaso? Eu prego isso para você? Eu te ensino isso? É claro que não. Que se ensinasse isso eu estava sendo um herético, mas talvez uma igreja assim que você precise. Não está amarrado, né? Quem acha que precisa de uma igreja assim? Levanta a mão. Por favor, né? Então, meu irmão, você não pode servir a Deus por causa de gente, por causa de líder. Eu estou aqui só para facilitar a sua vida, para quê? Tipo assim, se você chegar assim para mim, imagina um dia, o Daniel desperta para servir, ele acorda assim com aquela vontade, só pensando naquilo, quer servir o Senhor, amém? Né, os irmãos já pensaram besteira, servir o Senhor, entendeu? Rapaz, só pensando em servir o Senhor, eu quero servir, eu quero aquele fogo, aquele anseio da corça, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor, e Ele quer fazer, sim ou não? Esse cabra não vai precisar de mim? Aí ele vai chegar, missionário, eu quero fazer, ele vai lá em casa, missionário, me ajuda, eu tomar café, fazer aconselhamento, como que eu faço? Como é que eu evangelizo, que eu cuido, que eu apacento, e eu vou abrir a Bíblia, e eu vou dizer para ele, e aí ele vai absorver aquela palavra, e aí a palavra de Deus na vida dele vai se tornar espírito e vida. Você está entendendo? Né? Porque ele tem desejo de servir, aí eu vou ter utilidade para ele. Obrigado, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não quer servir a Deus, eu não tenho utilidade na sua vida. Muito pelo contrário, a mensagem que eu prego vai até te oprimir, você vai ficar chateado comigo, e vai achar que eu te cobro demais ainda, não é verdade? Né? Então, meu irmão, olha só, não é por gente, amém? Não é por líder, então eu não posso servir a Deus por causa do meu líder, né? Não, você me liderança inteira desviar que isso não aconteça, mas se desviar, o problema é deles. Eu assumi um compromisso com o Senhor, não é? Entenda uma coisa, irmãos, quando a gente é infantil, a gente precisa de alguém para conduzir a gente, assim como a gente faz com os filhos, amém? Quando que eu entendi que eu estava maduro? Quando eu fiz essa aliança com Deus. Essa aliança partiu de mim mesmo. Senhor, eu vou te servir independente de qualquer pessoa, a responsabilidade é minha. Eu vou dizer uma coisa para você, que assim como acontece com todo mundo, tinha dias que o meu pastor fazia uma coisa que eu não gostava, e ele fazia porque ele é gente, e eu também o fazia porque eu sou. Aí sabe o que eu queria fazer? Eu não queria ir no culto, Pablo. Mas o meu compromisso era com quem? Aí o que eu aplicava? Sujeitem-se uns aos outros pelo temor que tem a Cristo. Aí eu ia, porque a questão não era mais o meu pastor, a questão não é mais a minha denominação. Não tenho nada contra meus pastores, muito pelo contrário, são homens que me ajudam. Não tenho nada contra a denominação, ela me dá a estrutura que eu preciso para cumprir a minha missão, graças a Deus. Você está me entendendo? Mas isso independe deles. Aleluia. Terceiro ponto, só para a gente encerrar. Esse aqui também é importante, esse aqui eu quero falar para líder agora. Para líder. Para quem é líder ou para quem quer ser líder.
Amém? Porque o líder é a solução para a igreja. Mas o líder também pode ser o mal da igreja. Você está entendendo? Um líder é uma solução para a igreja, mas ele pode tornar um mal para a igreja se não observar isso que eu vou dizer agora. Não podemos servir a Deus pelos nossos liderados. Não podemos servir a Deus pelos nossos liderados. Tem líder, e você que não é líder, presta atenção nisso, que depois que ele se torna líder, Rude, ele gosta tanto das pessoas, Rude, tão bonitinho, coisa linda. Como eu quis um Rude na minha vida. Temos que orar para o Rude deixar de ser Rude, né? Já estou mais gentil. Já está mais gentil? Amém. E aí, o líder, ele começa a não representar mais a vontade de Deus para o liderado, mas começa a representar a vontade do liderado para... Aí eu deixo ser embaixador de Cristo e passo a ser embaixador do liderado, do Rude. Aí eu paro de representar a vontade da igreja e do ministério para o meu liderado, que por isso eu fui colocado como líder aqui, amém? E eu começo a representar a vontade do meu liderado para o meu pastor. E tem líder que chega a ser, ele quer defender a ovelha do pastor dele, ele quer defender a ovelha do pastor dele. Digamos assim, eu sou o pastor do Rude. Aí o Yukio me auxilia em cuidar do Rude. Mas daqui a pouco o Yukio está protegendo o Rude de mim. Não está mais representando o que Deus colocou no meu coração para o Rude, mas está representando o que o Rude quer para mim. E aí, gente, o líder que era para ser a solução começa a gerar divisão na igreja. Uma casa dividida é destruída. Olha o que está escrito em Provérbios 14, 28, no NTLH. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Quando o líder começa a querer ser grande, líderes, presta atenção nisso. Quando o líder começa a querer ser grande, ele valoriza mais o número de pessoas que ele tem debaixo do que a sua liderança e do que a Deus. A sua própria liderança que o estabeleceu ali, e o próprio Deus que também o estabeleceu ali pela sua liderança, ele começa a valorizar mais os seus liderados. Ele começa a se gabar e se achar grande segundo o número de pessoas. Meu irmão, para um rei isso é importante. Só que na igreja tem quantos reis? Quem é ele? O número de pessoas da igreja revela a grandeza de quem? Só dele e de mais ninguém. Porque vocês não são meus. Eu não comprei vocês. Não paguei um alto e bom preço por vocês. Assim como vocês são de Deus, eu também sou. Então nós somos dele. Nós somos dele. Amém? Aqui ninguém é de ninguém. Nós todos somos. E por temor a Cristo temos que nos sujeitar uns aos outros. Essa é a grande realidade. 1 Coríntios 1, do 10 ao 17, na NVT, fala assim: irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Mas isso aqui é muitas vezes obra de líder. Isso aqui muitas vezes é obra de quê? De líder. Acaso Cristo foi dividido, gente? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Irmão, será que
eu fui crucificado? Será que o seu líder se crucificou em favor de vocês? Claro que não. Alguém foi batizado em nome de Paulo? Aí no versículo 14 ele fala assim, ó, gente, isso aqui, eu nunca vi um líder que falou isso, entendeu? Aí ele fala assim, ó, graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Olha só, cara, as pessoas, sabe, ele está dizendo assim, eu não sou dono de vocês, e se o fato de eu ter batizado vocês faz vocês se sentir propriedade de mim, ou o fato de eu batizar alguém faz eu me sentir dono dessa pessoa, cara que eu não batizo então? Ninguém, graças a Deus. Nós somos donos de ninguém não, gente. Dá glória a Deus por isso. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Atos 20, do 28 ao 33, diz assim, ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou a seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que, depois que eu for, depois o quê? Muitas vezes o líder não está perto, né? Aí outro líder, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. A gente tem que levar os irmãos para o lado de quem, gente? Para o lado de quem? Jesus. Não para o nosso lado. Você está me entendendo? Olha, se você quiser ficar comigo porque você me acha legal, se você quiser ficar ao meu lado porque você me acha engraçado, você está perdendo o seu tempo. Mas se você quiser andar junto comigo, porque você vê em mim um ensino ou um exemplo que te leva a viver com Cristo, tamo junto, meu irmão. É nós. Você está me entendendo? Mas se for outro propósito, você está comigo pelo motivo errado. Nós temos que andar uns com os outros para nos fortalecer em andarmos com quem? Com o Senhor. Amém? Então, chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. E é só com mentira que a gente manipula as pessoas, não é? Quer dizer que a pessoa vai mentir? Não que ela vai contar uma mentira assim para você, mas ela vai fazer você acreditar que você ficar com ela é a melhor coisa para a sua vida. Você está entendendo? Isso por quê? Porque essa pessoa quer ser grande, essa pessoa quer ter cada vez um número maior de seguidores, e isso não é bom. Amém? Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Quem que vai te ajudar a progredir pessoalmente? Espiritualmente? É Deus. Quem que vai te abençoar? É Deus também. Não é? Você tem que buscar em nós, líderes, o ensino para que você possa ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. 33. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Conclusão, meus irmãos. Eu não sei o que você quer ser. Pelo menos até agora. Mas eu sei o que Deus quer que a gente seja. Eu sei o que Deus quer que você seja. Ele quer que você seja um adorador. Alguém que faça uma aliança com Ele. Senhor, eu quero te servir. Independente de qualquer coisa, eu vou te servir. Essa semana passada, nas células,
nós levantamos uma equipe de trabalho. Fala assim, equipe de trabalho. De todo o meu coração eu espero que você tenha aceitado esse convite. Se não aceitou, antes de dormir, mande uma mensagem para o seu líder hoje. O meu líder, eu quero aceitar. Eu não sei o que eu tenho que fazer, nem acho que eu estou pronto, mas eu quero ser um adorador. E nós vamos começar a conduzir você nesse trabalho, a te ensinar a fazer esse trabalho. Mas isso é uma decisão particular sua. E se você decidir isso, meu irmão, você vai entrar no processo de se tornar aquele tipo de pessoa que Deus procura para ter um relacionamento de amizade e de intimidade. E como diz aquela canção, essa e não outra é a nossa boa parte. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é a verdade. Obrigado porque a verdade nos liberta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, Pai. E que a nossa expressão de adoração não seja hipocrisia, não sejam palavras vazias, não sejam gestos, Senhor, sem conteúdo verdadeiro, Pai. Mas que possamos, Senhor, mas que as nossas palavras de adoração sejam fruto de uma vida que te adora, Pai. Por isso ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode fazer uma aliança com Ele se você quiser hoje. Se você ainda não fez, por enquanto que toca essa canção, você pode fazer uma aliança com Ele. Você quer ser um servo e fazer o serviço de um servo? Diga isso para Ele. Toma uma decisão hoje diante do Senhor. A igreja te ajuda, porque nós servimos em unidade, servimos em comunidade, e isso é maravilhoso.